Neste vídeo vamos responder a seguinte pergunta: por que o fruto do morangueiro não cresce? Qual é o problema para que esse fruto fique bem pequeno? Pode ser por diversos fatores, tanto ações naturais como ações humanas. No que diz respeito à ação natural, vai envolver a questão da espécie de planta. Realmente, tem morangueiro que não vai desenvolver o fruto tão grande, que é característico da espécie. Um fruto menor, mais condensado, que vai ser mais saboroso, mais adocicado ou até mesmo mais ácido. Por isso que é necessário que você conheça a espécie de planta que você tem em casa para oferecer as melhores condições favoráveis para ela. Isso na questão do morangueiro e vale também para outras plantas. Não deixe de conhecer a planta que você tem em casa. Em relação às ações humanas, que vai dificultar o desenvolvimento do fruto, é a respeito do tamanho do vaso, o tamanho do recipiente. Se você planta um morangueiro em um vaso muito pequeno, consequentemente, ele não vai ter condições de extrair os nutrientes necessários que ele precisa para sua manutenção, sobrevivência, desenvolvimento e produção. Se você mantém nesse ambiente muito condensado, como por exemplo, aqui olha, nós temos uma planta para exemplificar. Essa é uma planta adulta e olha o tamanho dessa em comparação com essa. E olha a produção. Está produzindo e essa daqui já parou de produzir. O que é que acontece? Essa planta está num clima desfavorável para ela. A raiz está muito condensada. Ela não conseguiu se desenvolver de forma igualitária que ela necessita. Preste atenção no tamanho adequado do vaso que você vai plantar o seu morangueiro. A recomendação mínima do tamanho é que seja de 20 centímetros de boca e 20 centímetros de profundidade. Se você oferecer esse mínimo, a sua planta já vai conseguir se desenvolver super bem. Como essa daqui, que ela está em um vaso de 20 centímetros de profundidade e 20 centímetros de boca, está se desenvolvendo super bem. Ah, Samuel, e eu posso plantar em um vaso maior? Pode e deve plantar em um vaso maior. Quanto maior o vaso, melhor para a sua planta, porque ela vai ter mais espaço para desenvolver as raízes e extrair os nutrientes que ela necessita. Se você planta em um vaso maior, como por exemplo um vaso de 30, 40, 50 litros ou maior do que isso, você vai plantar o morangueiro o mais próximo possível da borda do vaso. Se você plantar no meio do vaso, o que é que vai acontecer? A planta vai se desenvolver e os frutos vão ficar em contato com o solo. E se esse fruto ficar em contato com o solo, rapidamente os agentes do solo, a microbiologia ali do solo, a vida do solo vai acabar consumindo esse fruto antes mesmo que ele fique maduro. Ou seja, o fruto vai ficar podre. Você não vai conseguir chegar à fase da colheita. O fruto ficar de forma pendente e não em contato com o solo. Ficar em contato com o solo, você não vai conseguir chegar à fase da colheita. Esse fruto vai se perder antes mesmo de ficar maduro. A adubação é primordial para que o morangueiro esteja se produzindo e produzir frutos de qualidade e grandes. Veja, o morangueiro é uma planta pequena, ele não cresce mais do que isso. No entanto, ele produz o ano inteiro. Vai depender também da questão climática de sua região e da espécie que você escolheu. Em relação a essa questão da adubação, você tem que fazer a adubação mensalmente. Adubação orgânica. Faça uma mixagem de adubação orgânica. Nunca use só um único adubo orgânico. Por exemplo, só adubar com esterco de boi. Não recomendo, porque o esterco de boi também ele é pobre em alguns nutrientes. Ele não vai suprir a necessidade que a planta necessita. Aí você vai utilizar o esterco de boi, o esterco de galinha, o humus de minhoca, o composto orgânico, a farinha de ossos, dentre outros adubos. Que faça essa adubação a cada 30 dias. Aí você escolhe um tipo desse adubo. É um vasinho como esse, de 20 cm de profundidade e 20 cm de boca. Eu posso estar adicionando aí de 4 a 6 colheres de sopa de esterco de boi. Lembrando, o esterco tem que ser curtido. Agora, se fosse o esterco de galinha, eu ia adicionar até 3 colheres de esterco de galinha, já é o suficiente, porque ele é mais concentrado e rico em nitrogênio. Se colocar a mesma quantidade do esterco de boi, vai acabar matando a sua planta, porque o esterco vai liberar esses nutrientes e a planta não vai suportar essa quantidade de nitrogênio. E vai começar a queimar as folhas, queimar a raiz, e aí é morte inevitável de sua planta. Por isso, é de suma importância que você saiba a dosagem correta de cada adubação. Já fizemos vários vídeos aqui a respeito de adubação. Vou deixar uma playlist aqui no card para que você possa assistir e aprender mais a respeito da adubação. Se você não souber essa questão da adubação, dificilmente a sua planta vai chegar ao estágio da produção. Se você está precisando adquirir adubos, vasos, até mesmo planta, tem link na descrição. Comprando, você nos ajuda a dar continuidade ao nosso trabalho. Um outro fator que faz com que o fruto do morangueiro fique bem pequeno é a exposição da luz solar. Veja, o morangueiro ele necessita de pelo menos 3 horas de luminosidade de forma direta. Do contrário, ele não vai conseguir chegar à fase produtiva. Quanto mais sol você oferecer à planta, é melhor. Ah, Samuel, eu deixo minha planta no sol e começa
a secar as folhas, ela começar a murchar. Se isso está acontecendo é porque você está com problema de que você não preparou o substrato corretamente ou a sua região é muito quente. Caso você tenha feito o substrato corretamente e mesmo assim ainda a sua planta esteja murchando as folhas, você vai utilizar aí a cobertura morta, que é de extrema importância para manter a umidade do solo e um clima favorável para o desenvolvimento da planta. E se mesmo assim com a cobertura morta a sua planta ainda está murchando, você vai ter que comprar a tela Sombrite. O recomendado é que seja no mínimo 50%. Menor do que isso eu não recomendo porque não vai ser eficiente, já que o seu ambiente é muito quente, principalmente em alguns estados aqui do Nordeste que a temperatura é bem elevada, como por exemplo também aí no Rio de Janeiro, que é bem quente. O recomendado é que você faça o uso dessa tela Sombrite. A depender da questão climática de sua região, seu morangueiro pode não chegar nem a produzir fruto. Sim, o clima vai influenciar muito. Se em sua região é muito quente e dependendo da espécie que você tem de planta, os frutos não vão ficar tão grandes. O clima mesmo da sua região vai fazer com que esse fruto tenha um crescimento mais condensado. Se durante a noite não tem uma quantidade de frio, que seja a mínima quantidade de frio, o seu fruto também vai ser prejudicial na questão do desenvolvimento, já que a planta não vai conseguir ter uma floração adequada. Isso vai acabar reduzindo a produtividade. Uma outra causa que faz com que o morango fique pequeno e defeituoso é a rega. Se você rega demais, o fruto vai acabar estourando, porque a planta vai estar encharcada. Liberar essa água é justamente rachar o fruto, sair água ali pelos frutos. Aí vai começar a rachar esse fruto. E a falta de água também prejudica o desenvolvimento do morangueiro. Ele precisa de bastante água, de forma constante, mas o solo não pode ficar encharcado. Se faltar água, vai prejudicar o desenvolvimento do fruto. Esse fruto vai ficar mesquinho, bem pichotinho, coisinha bem pequenininha. No alimento dá para ver. Por quê? Faltou água. Faltou água, a sua planta não vai conseguir dar continuidade ao seu processo ali de produtividade, já que a água é muito importante para o desenvolvimento do morangueiro. A planta é composta basicamente por água. Se falta água, como é que ela vai desenvolver o fruto? Porque o fruto contém mais água ainda do que na planta. Aí é necessário a rega constante, manter um clima favorável ali da questão do substrato. Eu já ensinei aqui em nosso canal como é que você vai fazer o preparo do substrato para o plantio do morangueiro. Vou deixar o link na descrição e aqui também no card para que você possa aprender de como é que você vai fazer esse substrato para que assim a sua planta se desenvolva bem. Uma outra questão que vai fazer com que o seu fruto fique bem pequeno e defeituoso é a falta de agentes polinizadores. Ou seja, a sua florzinha ali da planta, a sua florzinha, olha, ou seja, a flor do morangueiro não foi polinizada corretamente por falta de agentes polinizadores. É por isso que é recomendado, como aqui atrás já tem esse lindo pé de roseira, não é à toa. Aqui a gente tem uma plantação de morangos em vasos. Mas para atrair os insetos e agentes polinizadores, a gente plantou várias plantas que florescem o ano inteiro. E a rosa é uma delas, ela floresce o ano inteiro, se você souber cuidar direitinho. E essas flores vão atrair os insetos que vão também polinizar a florzinha do morangueiro. É de extrema importância a polinização. Não ocorrendo a polinização correta ou a falta dessa polinização, o que é que vai acontecer? O morangueiro vai automaticamente abortar a flor. A sua florzinha vai começar a murchar. Após murchar, ela cai e morre, porque não tem como mais ali essa florzinha vingar para se transformar em um fruto. Em relação à rega, se você regar diretamente aqui nas folhas do morangueiro e essa água cair na florzinha, o fruto pode ficar defeituoso ou até mesmo abortar essa flor. Ou seja, a florzinha vai morrer. Em contato direto com a água é totalmente prejudicial. Caso ainda essa florzinha progride, ela vai fazer o quê? Vai deixar o fruto defeituoso, já que vai lavar uma parte ali do pólen, vai acabar destruindo ali um pouco da florzinha e isso vai refletir diretamente no fruto. O fruto vai ficar menor, vai ficar defeituoso. Tenha extremo cuidado na rega. Eu nunca recomendo que você regue diretamente nas folhas. Rega próximo ao substrato mesmo. Às vezes o fruto fica pequeno mesmo. Geralmente na primeira safra, ou então quando está terminando a safra, esses frutos são menores, já que a planta gastou boa parte de suas energias para a sua produção no geral. A sua produção no geral, o início é um pouquinho mais deficiente, os frutos ficam menor. No final, os frutos também vão ficar menor. É de extrema importância que você faça a poda das folhas velhas de sua planta de forma recorrente, porque se você não fizer a poda das folhas, vai acabar prejudicando na questão da floração e da frutificação. Porque a planta com esse excesso de folhas, as folhas vão começar a ficar velhas e essas folhas vão atrair fungos, bactérias e doenças que vai acabar prejudicando ali a planta no todo. E ela vai ficar deficiente de nutrientes, vai ficar doente e vai refletir na sua produção. Por isso que o recomendado é que você faça essa poda pelo menos a cada
30 dias. Faça a poda das folhas velhas, tenha esse cuidado que você vai conseguir produzir morangueiro de forma eficiente. Basta você seguir essa listinha que eu fiz aqui dos problemas e evitar que ela aconteça. A questão da adubação é de extrema importância para manter a qualidade do fruto, que o fruto fique bem maior. E neste vídeo aqui eu te ensinei como é que você vai fazer essa adubação. Nos vemos neste vídeo e vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu!